E aí, pessoal, boa noite! Chegou finalmente a nossa Semana do Vinho, estamos aqui finalmente ao vivo. Vamos lá! Gente, o pessoal tá chegando aí, olha só, todo mundo chegando, que bacana, quanta gente, cara. Que legal, Clóvis, Marta, olha só, o Sérgio chegou aí também, Maurício. Pô, pessoal, tá bacana, hein? Que legal, gente, boa noite todo mundo, vamos lá. Olha só, a gente está na nossa primeira aula, cara, que bacana. Deixa eu dar um pause aqui para a gente poder começar a conversar. Gente, olha, eu tô esperando aqui um minutinho, o pessoal já está chegando aqui para a gente poder começar a nossa aula aí e a gente vai fazer uma semana inteira de muito conteúdo, cara, tá muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quero, como sempre, né, como sempre a gente começa, deixa eu preparar aqui meu vinho, servir aqui, a gente vai fazer o nosso brinde, porque você sabe, você com a sua taça aí, você com o teu brinde, teu vinho aí, e eu aqui, a gente brinda e a gente começa sempre a nossa aula tomando um belo vinho aí pra gente poder se animar, pra gente poder fazer uma bela aula aqui. Vamos lá. Muito bacana, depois eu vou contar para vocês sobre esse vinho. Gente, olha, antes de eu começar, eu queria me apresentar para vocês, afinal de contas, eu sei que tem muita gente que está chegando pela primeira vez aqui. Eu já vi aqui, ó, tem um monte de gente aí, já tem o pessoal do Clube da Tacinha, a gente já vai conversar, já vou explicar, olha só, já descobriram que é o vinho laranja, muito bacana, a gente já vai falar sobre vinho laranja também. Mas, gente, olha, como eu estava dizendo, tem bastante gente que ainda não me conhece. Então eu vou pedir licença para quem já me conhece, quem já está comigo, para eu contar um pouquinho, deixa eu contar para vocês quem eu sou, para que a gente se conheça, né? Depois eu quero que vocês contem também, se vocês puderem me mandar mensagem, quiserem me contar aí um pouquinho de vocês, vou ficar feliz também. Bom, eu sou o Daniel Perches, você já deve ter visto aí o meu nome, né? Eu sou publicitário, inicialmente eu trabalhava como publicitário, hoje não trabalho mais. Eu trabalhava no atendimento das agências, né? E aí um dia me chamaram e falaram, meu chefe falou, olha, você vai precisar atender uma conta de uma vinícola, que era a vinícola Salton, que eu tenho um grande carinho por eles, adoro o pessoal da Salton. E eu comecei a atender, comecei a trabalhar com eles lá, né? Com vinho, mas dessa forma. Daí começou a minha paixão, eu já bebia vinhos, né? Gostava de vinhos. E aí então eu falei, cara, eu quero trabalhar com vinhos. Eu fiquei mais 10 anos trabalhando, né? Mais 10 anos em agências, até que eu montei a minha empresa. Eu fazia as coisas meio paralelas, né? Eu montei a minha empresa, eu tenho uma agência de eventos que chama Encontro de Vinhos. O Encontro de Vinhos, gente, é a maior evento itinerante do Brasil. A gente passa em muitas cidades. São Paulo, BH, Curitiba, enfim, tem muita, Ribeirão Preto, Campinas, enfim, tem muitas cidades aí que a gente passa, que a gente roda, que a gente faz evento, né? Agora estamos um pouco parados, você sabe, né? Por conta da pandemia. Mas é um evento muito bacana, se você tiver a oportunidade de conhecer, quero que você conheça. Eu tenho um blog também que chama Vinhos de Corte, daí nasceu o nome do meu Instagram, inclusive, né? E que é um dos primeiros blogs que nasceram. A gente tinha muito poucos blogs, há mais de 10 anos também, tem muitos posts lá, se você tiver a oportunidade, veja lá, vinhosdecorte.com.br. Eu escrevo para revistas também, para algumas revistas todas de vinho, algumas não, como a revista Prado de Campinas, né? Eu escrevo para eles lá, todo mês tem uma matéria minha. Enfim, trabalho com vinhos há mais de 10 anos, gosto muito do que faço aqui com muito prazer, é uma delícia estar com vocês aqui. E eu quero sempre, gente, trazer vinho, trazer informação para vocês. Por isso que por isso que eu criei essa Semana do Vinho. A Semana do Vinho, o que é? São 7 dias, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai conversar aqui, tudo que a gente vai falar. Mas são 7 dias em que você vai fazer um curso inteiro aqui comigo, tá? No final do curso, eu tenho certeza que você vai sair entendendo mais de vinho. Espero que seja, né? Mas se você prestar atenção nas aulas, se você estiver aqui comigo, eu disse hoje cedo nos stories, não sei se todo mundo viu, eu falei, olha, eu tenho um compromisso com vocês, 8h59 em ponto eu vou estar lá. Se você tiver esse compromisso comigo, se você estiver aqui, assistir todas as aulas, no final, tenho certeza que você vai conseguir entender melhor os vinhos, que é o que a gente quer na verdade, não é? Então, gente, vamos lá. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês.
Eu tenho hoje aqui, eu tenho o meu vinho, como eu disse, todas as aulas a gente vai ter um vinho, eu vou falar dele para vocês, tá? Eu vou contar, a gente vai, ao longo da aula, a gente vai conversando, ele tem uma função aqui também. Mas além disso, eu tenho outras coisas interessantes. Eu tenho aqui um funil, olha só, hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês a história do funil, vocês vão entender, vou tirar um mito da cabeça de vocês e a gente ainda vai usar um funil para uma situação muito bacana. Outra coisa que eu quero combinar com vocês aqui da nossa aula, tá? No final de cada aula, eu vou trazer para vocês 3 dicas de ouro. Aqui, ó, tá aqui, dica de ouro. Depois eu mostro para vocês, calma. No final de cada aula, eu mostro esses cardzinhos aqui para vocês, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, a gente vai seguindo até a dica 21 no último dia, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessas dicas, mas essa dica é só pro final, a gente deixa, até porque ela faz parte do conhecimento da aula. A gente vai conversando, a gente vai criando o conceito e a gente vai, então, depois a gente vai fechar isso na nossa cabeça. Uma coisa muito importante, gente, eu falo muito isso nas minhas lives, eu faço live toda semana, todas as terças e quintas. Sempre que a gente conversar aqui, nos meus cursos, nas lives, enfim, a ideia é que você entenda o conceito do negócio. A gente vai ter um monte de exemplo, tá? Nós vamos passar aqui uma semana dando vários exemplos, mas principalmente entenda o conceito. Deixa entrar na sua cabeça o conceito do negócio, porque aí você vai voar. Eu tenho certeza que você vai voar depois disso. Por quê? Você vai entender como funciona. Depois disso, cara, você faz aí, você pega um exemplo, você faz do limão a limonada, né? Você faz, aí você vai multiplicar o vinho na sua cabeça, né? Olha, eu quero começar pra gente, só pra eu colocar aqui, pra gente marcar o nosso começo, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma frase aqui, uma frase que eu gosto muito, eu inclusive postei ela no meu feed agora, que é o seguinte: para beber bons vinhos, não é preciso ter muito dinheiro, é preciso ter conhecimento. E eu queria que a gente marcasse mais ou menos isso como o nosso mantra aqui, tá, gente? Porque, olha, se você, é claro que os vinhos, que dinheiro é muito bom, não tenho dúvida, você precisa de dinheiro para comprar os vinhos, mas se você conhecer, se você entender, você certamente você vai conseguir comprar melhor. Talvez você compre até mais. Você pode até dizer, não, agora eu entendo e quero comprar o vinho mais caro. Tudo bem, tá ótimo, muito bacana, mas eu vou te dar ferramentas para que você possa entender, você ter conhecimento para comprar bons vinhos, tá bom? Independente do preço, legal? Beleza, então a gente vai colocar, todo dia eu coloco essa imagenzinha para que a gente possa conversar aqui. Outra coisa, quero convidar todo mundo, temos aqui mais de 800 pessoas aqui já, quero convidar vocês para o nosso Clube da Tacinha. Gente, o que é o Clube da Tacinha? Tá todo mundo falando, eu tô vendo que tem bastante comentário, muito bacana, gostaria de ler todos, eu leio todos no final depois, tá? Mas eu tô falando uma coisa aqui, eu vou falar, por exemplo, de vinho orgânico, daqui a pouco a gente vai falar de vinho orgânico, ou eu vou falar de vinho biodinâmico. Você não sabia, alguém já falou pra você, biodinâmico, mas não sei o que é, tô com vergonha de perguntar e tal, eu vou contar pra você agora. Gostou? Coloca a tacinha, você não precisa dizer, às vezes você não quer comentar alguma coisa, não quer falar, então não tem problema, você coloca a tacinha, olha só como é que fica bacana, vai enchendo a nossa tela de tacinhas. Então quero convidar todo mundo para o nosso Clube da Tacinha, tá bom? Esse funciona ininterrupto. Quando você quiser, você pode colocar a tacinha aí, tá bom? Quero também lembrar vocês que, contar para vocês que eu tenho essa camiseta aqui, todas as lives eu vou usar essas camisetas, são as camisetas que os alunos dos cursos ganham, tá? Gente, vamos lá. Então deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai ter nessa semana, tá? Vamos passar aqui rapidamente para que você entenda, para que você saiba e você se prepare, tá? Hoje, na nossa aula 1, a gente vai falar sobre como beber e entender de vinhos, certo? O que eu quero que você saia daqui fazendo? Eu quero que você, no final, entenda alguns conceitos básicos, que você entenda como o vinho se comporta, você consiga reconhecer alguns tipos de vinhos para que você possa beber melhor. Mas eu já vou, no final dessa live, no final dessa aula, eu já estou pronto, eu já posso sair, já estou entendendo tudo? Não, meu amigo, infelizmente não. Você vai precisar acompanhar e a gente vai se aprofundar em cada uma das outras aulas, mas hoje você já vai ter bastante conhecimento. Depois disso, a gente vai falar sobre as principais uvas. Amanhã, você não pode perder, amanhã a gente vai falar sobre as principais uvas brancas e tintas do mundo todo, tá? A gente vai colocar aí, como eu disse, as principais, mas eu tenho algumas uvas mais interessantes, mais legais que a gente vai poder conversar também. E por que é importante? Porque você precisa reconhecer a uva. Aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês uma Chardonnay, tá pequenininha, mas você vai ver. É uma Chardonnay. Eu reconheci por alguns motivos, por algumas características, você também vai reconhecer. Na aula 3 é uma aula muito pedida, a aula que o pessoal adora, que é a aula de aromas e sabores.
Se você, gente, olha, presta atenção. Se você não consegue reconhecer aroma, se você fala, cara, eu tô aqui, meu Deus, não sei por que eu estou aqui, porque eu não reconheço um aroma do vinho, eu não consigo perceber nada, fique aí, porque eu vou te dar algumas técnicas. Olha, tem gente que é aluno dos cursos, se aliás tiver aluno do curso aqui, puder comentar, eu gostaria de saber se tem aluno, deve ter os alunos dos cursos aí que já fizeram essa semana do vinho, mas estão repetindo. No fim, a gente vai nessa aula de aromas e sabores, eu vou dar algumas técnicas para vocês, para que vocês reconheçam os aromas. Fiquem tranquilos, nós vamos fazer um exercício, vai ser super bacana, eu tenho certeza. Depois vocês vão me contar, tá? Depois vocês vão me contar, vai ser muito bacana isso aí. Gente, olha, depois a gente vai falar sobre harmonização. A gente já passou por como beber e entender vinho, entendemos as principais uvas, entendemos os aromas e sabores, a hora da gente harmonizar. Porque vinho, eu tô só com meu vinho aqui, tô com um copo d'água, porque eu vou ficar falando aqui durante uma hora com vocês, mas se não, certamente eu teria no mínimo um petisco aqui. Tenho certeza que vocês também, se estão com vinho, vocês devem também estar com alguma comidinha, alguma coisa, porque o vinho pede comida. E uma boa harmonização, ela melhora a comida e melhora o vinho. Olha só que interessante. Isso a gente vai falar melhor, a gente tem um dia inteiro só para falar disso, tá bom? Depois disso, identificando bons vinhos. A gente já falou de tudo, chegou até a harmonização, legal, mas como é que eu compro o vinho bom, como é que eu compro o vinho certo para que eu possa fazer essa harmonização, que eu faça essa comida, enfim, o que quer que seja. A gente vai identificar bons vinhos. Seja para comprar, seja para degustar, seja para guardar, seja para investir, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Na aula 6, a gente vai falar sobre preço e qualidade. Por quê? Porque lembra do mantra? Não precisa ser rico, você só precisa ter conhecimento. Se você tiver conhecimento, você vai poder comprar bons vinhos, você vai poder comprar vinhos baratos, médios, caros, mas que sejam bons. Preço e qualidade precisam andar juntos e a gente vai conversar sobre isso. Por isso que eu separei um capítulo só para isso, porque o nosso bolso importa muito, né? O meu, pelo menos, importa, eu tenho certeza que o de vocês também. E por último, a gente vai falar sobre beber ou degustar. O que é isso? No final do curso, depois que a gente conversar sobre todos esses assuntos, você que hoje talvez esteja só bebendo, você está aqui comigo, você está com sua taça, você vai lá, eventualmente reconhece um outro aroma, não reconhece, não sabe se reconhece e bebe. Bebe e gosta. Ótimo, tá valendo. Eu adoro beber vinho também, onde a gente fica só bebendo, conversando e tal, mas você vai ter a opção de degustar o vinho. O que é degustar? É você entender todo o vinho, você extrair o máximo dele, tá bom? Essa é a nossa sequência de assuntos e a gente vai então passar por todos eles. Então, acho que você entendeu por que é importante você estar em todas as aulas, porque um tema está conectado ao outro e a gente vai se aprofundando em cada um deles, tá bem? Vamos lá, vamos começar aqui então, deixa eu tomar um golinho d'água e a gente já vai partir. Gente, primeira coisa, a gente precisa conceituar e é importante que você tenha isso na sua cabeça e guarda isso. Aliás, gente, se vocês quiserem ter papel e caneta, vale a pena, tá? A gente manda o resumo no dia seguinte, mas eventualmente uma coisa ou outra que eu fale para você, você já anota. Vamos lá, vamos conceituar. O que é vinho? Né? Porque às vezes a gente fala, vinho, né? E aí de repente chega um amigo seu, aquele cunhado, primo, sobrinho e tal, traz para você um vinho de jabuticaba. Você fala, nossa, um vinho de jabuticaba, que coisa estranha, vinho, não é vinho? Gente, vinho é um fermentado de uva, tá bom? Só uva. Ah, existe vinho de jabuticaba? Não, que é um licor de jabuticaba. Existe vinho de amora, vinho de... Não existe vinho. Vinho é só com uva, tá bem? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Toda vez que a gente vai falando de vinho, não é aqui no curso, é na sua vida inteira. Se alguém chegar para você e trouxer alguma coisa que não seja de uva, que esteja escrito lá que tem alguma outra fruta, você já pode dizer que isso é um licor, não é um vinho, tá bem? E em geral, esses licores têm bastante adição de açúcar. Nenhum problema, mas é só para você saber como é que ele é feito. Ele é feito, é um fermentado e depois é adicionado açúcar, tá? Então vamos lá, a gente já sabe o que é vinho, então vamos passar pelos principais tipos de vinhos. O primeiro tipo que eu quero falar com vocês é sobre os espumantes. O que são os espumantes? Você já deve ter tomado um espumante, tenho certeza que você conhece, que você já bebeu. E o espumante, você sabe, ele tem aquelas bolhas, a gente vai ter espumante aqui também, depois a gente vai conversar sobre eles. Você tem aquelas bolhas, ele estoura, você tem que tomar cuidado na hora de abrir, tem que saber abrir direitinho para não estourar, para você não ter nenhum perigo. Toma cuidado na hora de fazer aquelas coisas de sabragem, né? Você tem que saber fazer. E você então,
O que é o espumante? O espumante, ele é um vinho que tem duas fermentações, na maioria dos casos. Tem uma exceção, tem alguns métodos diferentes, que é uma fermentação só, uma fermentação longa. Aliás, a gente fala isso no curso lá no Guia dos Espumantes. Eu não vou entrar muito nisso, mas porque a grande maioria dos espumantes, eles são feitos com base em duas fermentações, tá? Então você tem um vinho, por exemplo, esse meu aqui é o Bianco Macerato. Esse é um vinho normal, um vinho que a gente chama de vinho tranquilo. Vai guardando os termos aí, a gente vai falar sobre termos também, tá? Esse é um vinho tranquilo. O que acontece? Eles pegam esse vinho que está pronto, está feito, colocam mais leveduras aqui dentro e fazem esse vinho fermentar de novo. Na segunda fermentação, ele começa a produzir gás carbônico, e começa a... tem aquele gás carbônico, e aí você tem então o espumante feito, né? Ele acaba virando espumante. Por isso que tem que ter aquela tampinha, aquela tampa com aquela gaiola, porque senão pode ser que se ficasse só a tampinha, ele explodiria, ele estouraria facilmente. Então, toda vez que a gente estiver falando de espumante, a gente está falando de um vinho que teve uma segunda fermentação. Quando é um vinho que tem só uma fermentação, a gente chama de vinho tranquilo, tá bom? Vinho tranquilo, vinho fermentado, vinho espumante, desculpa, vinho tranquilo, vinho espumante. Bom, existem dois métodos principais, método Charmat e método Champenoise, tá? Para os espumantes. Método Charmat, a segunda fermentação é feita no tanque, direto lá no tanque quando é feita a primeira fermentação. Método Champenoise é colocado um pouquinho de novas leveduras em cada garrafinha, é fechado, eles fazem todo um processo dentro da garrafa. Esse é o método Champenoise, ou método tradicional. Qual é melhor, qual é pior? É alguma coisa para a gente conversar, a gente precisaria de mais tempo aqui. Mas só para você ter uma ideia, os dois processos têm a mesma qualidade, os dois processos são importantes da mesma forma, um tem umas características, outro tem outras, tá? Então existe o método Charmat e o método Champenoise. Esses são os espumantes. Vinho branco, o que é o vinho branco? Vinho branco é um vinho feito com uvas brancas, pode ser feito com uvas tintas. Olha só, atenção, é possível fazer vinho branco com uva tinta. Tá travando, gente? Olha só, estão dizendo que tá travando o meu vídeo. Será? Deixa eu ver aqui. Tá travando, sai e entra de novo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, tá me vendo se não tá? Voltou? Acho que voltou. Vamos lá. Me digam aí se voltou. Eu acho que agora vai voltar, agora vai funcionar. Me digam aí, tá? Eu tentei fazer alguma coisa aqui. Se estiver travando de novo, vocês me avisem, tá? A gente falou então dos espumantes, vamos falar do vinho branco. O vinho branco, ele é feito com uvas brancas. Sai e entra, deu certo. Travou, não está travando. Não está travando mais. Ok, voltou. O que é o vinho branco feito com uvas brancas? O que acontece? Eles fermentam vinho, pegam as uvas, colocam dentro de um tanque, tiram a casca, deixa a casca para fora, ou separa o suco da casca e o vinho acaba ficando branco. Esse vinho aqui, você vai me dizer, mas peraí, você está falando de um vinho branco, esse aqui está bem escuro. Calma que esse aqui é um vinho laranja, a gente já vai falar sobre ele já, tá bom? Fica esperto aí, agora tá ok, agora tá bom, legal. Deve ser uma instabilidade aí, gente. Vamos lá que vai dar certo. Vamos fazer um mantra aqui, vamos pensar todo mundo junto que vai dar certo, vai funcionar. Falei então dos espumantes e falei para você do branco. O que acontece com o branco? Você tem pouco contato da casca com o suco do vinho, com o mosto do vinho. Essa é a diferença para você fazer um vinho branco, tá? O branco, quando o enólogo coloca as uvas lá dentro do tanque e começa a amassar tudo, ele logo tira, logo separa, porque se ficar em contato com a casca, ele vai ficar de uma outra forma que eu já vou contar para vocês daqui a pouco, tá bom? Então toda vez que você tomar um vinho branco, você já sabe que ele foi feito de uma forma muito mais delicada, né? O enólogo tem que tomar muito cuidado para fazer um vinho branco. E outra coisa, gente, muito importante, deixa eu contar para vocês. Os vinhos brancos, eles têm uma grande gama de aromas. Para quem não está acostumado, às vezes a gente fala, mas eu não bebo muito vinho branco, eu não gosto e tal. Olha, eu sugiro para vocês, abram a cabeça, eu vou trazer alguns vinhos brancos muito legais aqui para a gente conversar. Quero que vocês também pensem, que vocês abram a sua cabeça e falem, puxa, deixa eu experimentar. Prove o vinho branco que você vai ver que interessante é essa gama aromática que o vinho branco tem.
e de harmonização. Gente, vocês não têm ideia, espero que vocês tenham ideia, mas eu vou contar mais para vocês na aula de harmonização. O vinho branco ele tem uma possibilidade gigante de harmonizações, até mais do que o tinto. Então, fique atento aos vinhos brancos, tá bom? Bom, falamos então dos brancos, agora vamos passar para os nossos rosés. O que é o rosé? O rosé, gente, o rosé, eu costumo dizer que o rosé é um meio termo. E eu quero que você preste atenção no rosé, tá? Por quê? O rosé, como é que é feito o rosé? Ele é feito com uvas tintas, a gente está falando do branco é com uvas brancas. É possível fazer com uva tinta também o branco, mas depois a gente fala sobre isso. O vinho rosé, ele é feito com uvas tintas, mas que ficam com pouquíssimo tempo de contato com a casca. Porque o que dá cor para o vinho, olha só, presta atenção, o que dá cor para o vinho é a casca dele, tá? Gente, me digam se está travando aí, que eu estou preocupado agora. Vamos ver, acho que não está travando, né? Vamos lá. Travando e atrapalha, meu Deus, não sei, vamos ver. Acho que não está, me digam aí, por favor. Digam se está travando aí que a gente vai tentar resolver. Eu vou continuar aqui, eu vou ver. Se o pessoal disser que está travando, a gente volta, tá bom? Gente, o vinho rosé, como eu estava dizendo para vocês, o que acontece? O vinho rosé ele é colocado dentro do tanque. Dentro do tanque ele está em contato com a casca. A casca é que dá cor, a casca é que tem o tanino ali, tá? Essa cor e esse tanino da casca, eles vão aumentando ao longo do tempo. Quanto mais tempo ficar, mais tempo vai ter, vai ganhar cor e vai ganhar tanino. Então o que o enólogo faz? Coloca lá dentro, espreme todas as uvas começam a fermentar, ficam um tempinho em contato com a casca, 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, eles tiram, separam a casca, o mosto da casca, e isso faz com que o vinho fique rosado, ele fique com uma cor clarinha, ele tem um pouquinho de tanino, mas não tanto quanto um vinho tinto, tá? E o que isso faz com que o que isso traz para o nosso belíssimo vinho rosé? Ele traz uma delicadeza e traz o que eu chamo de meio termo. Ele tem o frescor do branco. Quando a gente fala de vinhos brancos, em geral a gente fala de vinhos que são muito frescos, não é isso? Você toma mais gelado e tal. E tem os taninos, tem a estrutura, um pouco pelo menos da estrutura do vinho tinto. Ou seja, o rosé está no meio termo. Guarda isso aí, cara. Guarda que isso é importante, tá? Para o que é importante? É importante para a harmonização, é importante para você fazer, para sua degustação, para você melhorar a sua degustação. O rosé é muito bacana para isso. Além de ser uma delícia, quando a gente fala, por exemplo, de um rosé na praia, um rosé na piscina, um rosé no churrasco, um rosé num dia quente, um rosé num happy hour, qualquer coisa. Você pega um rosé geladinho, pega ele na geladeira, coloca ele na sua taça no final do dia que você está super cansado, me diz se não é uma delícia. E, de novo, gente, da mesma forma que os vinhos brancos são pouco conhecidos, os vinhos rosés também são pouco conhecidos. Se você abrir a tua cabeça, eu tenho certeza que você vai descobrir vinhos rosés fantásticos, assim, maravilhosos. Vinhos rosés importados ou brasileiros. Tem vinhos muito bons que valem a pena a gente ficar de olho e a gente conhecer, tá bom? Olha, por enquanto eu estou falando só de vinhos secos, tá? Eu já vou falar de vinho doce aqui daqui a pouco. Bom, falando dos vinhos rosés, subindo aí na escala de cor, a gente tem os vinhos tintos. O que é o vinho tinto? É o vinho mais conhecido, todo mundo certamente, tenho certeza que todo mundo que está aqui já tomou um vinho tinto alguma vez, né? Eu não tenho dúvida disso. Você pode não ter tomado um vinho branco, você pode não ter tomado um vinho rosé, mas um vinho tinto certamente você já tomou, não tenho dúvida disso, né? E o vinho tinto, gente, é o vinho mais produzido no mundo todo. O que acontece? A cor dele, o tanino, a estrutura, o corpo, tudo isso vem da casca da uva, tá? A casca fica em contato mais tempo. Quanto mais tempo está em contato ali dentro do tanque, quanto mais tempo na fermentação, mais escuro vai ficar. Chega uma hora que dá um limite e o enólogo sabe muito bem disso. O enólogo é o cara que vai saber cuidar disso. E é isso também, a gente daqui a pouco vai falar sobre corpo do vinho, a gente vai falar sobre tanino, acidez, sal, açúcar, essa coisa toda, tá bom? Então, os vinhos tintos, eles são... e os vinhos tintos, gente, eles têm muitas características interessantes.
a gente pode pensar neles, naqueles formatos, né, nos tanques. Se você já visitou uma vinícola, você sabe. Se você não visitou, você pode procurar fotos na internet ou me pedir que depois eu mando para você algumas fotos legais. Mas são aqueles tanques em que se coloca a uva e ela é fermentada. Mas, e deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Existem alguns formatos diferentes, como por exemplo as ânforas. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, se vocês alguém já apresentou para vocês, já falou, olha, esse é um vinho de ânfora, ou esse é um vinho de talha. Gente, olha só que interessante. As ânforas são esses grandes barris, né? Esses grandes recipientes feitos de barro, abertos. Olha só que interessante, eles são abertos. Isso é uma fermentação muito antiga. Antigamente, quando não existia todo esse processo tecnológico que existe hoje, que a gente está acostumado, se você vai numa vinícola você encontra facilmente, antigamente era feito dessa forma aí, era feito com as ânforas. Eles colocavam as uvas aí dentro, amassavam dentro aí por esse bocal, ele começava a fermentar ali dentro. Esse formato dele, segundo os entendidos, né, as pessoas que trabalhavam nisso, esse formato ajuda na hora da mistura ali, essa coisa toda, e eles ficavam fermentando com essa parte aberta, e ficava ali e pronto, e ia embora. Alguns, depois disso, depois de alguma evolução, né, eles falaram, puxa, essa tampa aberta aqui, isso aqui não está dando muito certo. Como é que a gente vai fechar isso? Eles não tinham uma tampa, né, como tem hoje e tal, essa coisa toda. Sabe o que eles faziam, gente? Alguns colocavam azeite por cima, derramavam azeite. Porque o azeite você já deve ter visto, se você não viu, faz o teste aí na sua casa. Coloca pode ser um copo de água e coloca azeite. Você vai ver que o azeite sobe e fica por cima, ele não se mistura com a água. E acontece isso com o vinho também. Então o azeite entrava por cima, fazia uma camada. Eu já vi, uma vez eu fui para Portugal, eu fui numa vinícola que tinha uma camadinha de azeite por cima, inclusive. Depois essas ânforas novas, elas têm uma torneirinha embaixo, ele solta por baixo e o azeite fica ali até uma hora que ele para, né? Depois ele limpa essa coisa toda. Então eles começaram a fechar o vinho, começaram a tampar para que não entrasse oxigênio no vinho, porque não sei se você sabe, mas o oxigênio é o que oxida, né? O próprio nome já diz, e é o que faz o envelhecimento do vinho. Então, se ele fica em contato o tempo todo com o vinho, ele vai envelhecer mais rápido, ele vai ter menos vida, né? O meu vinho aqui, por exemplo, que está aqui na taça já há um tempo, sem tampa, sem nada, ele já foi aberto, ele já vai envelhecendo, ele vai mudando, ele vai alterando as suas características. Isso acontecia nessas ânforas. Eles passaram então a colocar azeite, depois eles começaram a cobrir e pararam de utilizar essas ânforas. Com isso, veio muita tecnologia. Hoje em dia é tudo controlado. Os enólogos, eles controlam pelo celular hoje em dia. Eles ficam na casa deles, estão vendo lá, tanque tal temperatura, diminui 1 grau, esse aumenta 1 grau. Eles vão fazendo assim, é um negócio super tecnológico. Obviamente isso não existia, então eles faziam dessa forma. Hoje em dia voltou-se a fazer com essas ânforas, que também são chamadas de talhas. Tá? Então se você encontrar um vinho de ânfora ou um vinho de talha, você já sabe o que é. São esses recipientes grandes de barro, que são muito comuns em Portugal, mas o mundo inteiro utiliza. O Brasil também, alguns enólogos, alguns produtores do Brasil, lá no sul, estão utilizando esses vinhos com essas ânforas. É muito interessante, é muito bacana, e posso garantir para vocês, um bom vinho de talha, ou um bom vinho de ânfora, tem uma diferença sim. Um bom enólogo que saiba fazer essa vinificação na ânfora faz um vinho fantástico, tá? Depois eu posso até dar algumas dicas para vocês, coloco lá no meu Instagram algumas dicas de bons vinhos feitos com ânforas ou talhas, tá? Então, queria contar essa curiosidade para vocês. Hoje é bem pouca essa quantidade de vinhos em talha, mas vale a pena você conhecer, tá? Então esses são os vinhos tintos. Depois dos vinhos tintos, o que a gente tem? Os vinhos fortificados, que é o vinho do Porto, você tem os vinhos madeira, você tem os vinhos licorosos. Como é que funciona isso? Já falamos da fermentação, né? Coloca lá o vinho, espreme, aperta as uvas, elas começam a fermentar, joga a levedura vai trabalhando e faz o vinho. Legal. O que a levedura faz, gente? A levedura come açúcar e transforma em álcool.
come açúcar, transforma em álcool. Ela vai fazendo isso. Até que o que acontece? Tem tanto álcool que a própria levedura morre no próprio álcool. Olha só que interessante, né? Que vida da levedura, né? Mas ela trabalha pra gente, felizmente existe a levedura e a gente pode beber um bom vinho. Mas para você fazer um vinho do Porto, por exemplo, olha só, você vai entender o vinho do Porto agora. O que é o vinho do Porto? O vinho do Porto é um vinho licoroso ou um vinho fortificado. Eles colhem as uvas como se fosse para fazer um vinho seco normal, um vinho tinto normalzinho, tá bom? Colocam lá no tanque, começam a fermentar. Só que tá doce. Todo vinho seco, ele é um pouco doce no começo, porque ele tem um açúcar. Pode ser que não seja muito perceptível, mas ele tem bastante açúcar, que é o que a levedurinha vai comer. Ela começa a comer. O que os caras fazem? Enquanto ainda está doce, começou a fermentar já, eles entram com um licor, licor vínico ali na hora, antes de terminar a fermentação. A levedura está lá, ainda tem açúcar ali para ela comer, mas eles colocam o licor vínico e aí mata toda a levedura. Isso faz com que aumente a graduação alcoólica, todo vinho do Porto é um pouco mais alcoólico, e você tem um vinho doce, porque a levedura não conseguiu comer todo aquele doce, todo aquele açúcar que tinha ali, entendeu? Aí você pode me perguntar, mas se eles não colocassem aquele licor vínico, o que aconteceria? Viraria um vinho seco. Ele ia fermentar normalmente, ele ia virar um vinho do Douro, né? Lá no Porto, por exemplo, ele é feito no Douro, lá no norte de Portugal, ele ia virar um vinho tinto normal, né? É um vinho como a gente já conhece. Então, essa é a história dos vinhos licorosos, tá? Que podem ser vinhos do Porto, pode ser vinho madeira, pode ser vinho licoroso aqui no Brasil, pode ser vinho, enfim, qualquer lugar que você encontrar vinho licoroso, você já sabe que é dessa forma que ele é feito. A fermentação é interrompida com álcool vínico, exatamente. Tá? Então essa é a história. Uma coisa importante do vinho do Porto que eu quero deixar para vocês uma dica aí. Você já deve ter visto, tem aqueles vinhos Tawny, Ruby, né, aquelas coisas. E tem aqueles vinhos que têm a idade, tem lá 10 anos, 20 anos, 40 anos, né? Olha, gente, presta atenção. Não significa que aquele vinho ficou 10 anos guardado, tá? Significa que tem vinhos de 10 safras, pelo menos 10 safras diferentes dentro daquele barril. É uma mescla de safras que são colocadas ali com até 10 anos. E aí é a mágica do vinho do Porto. O enólogo lá, o cara que faz o vinho, ele vai dizer, olha, a gente está com bastante safra, dentro desse barril aqui, tem muita coisa de uma safra antiga. Vamos completar com uma safra mais nova, vamos fazer ficar um pouco mais forte, mais intenso. Ou não, eu quero um vinho um pouco mais envelhecido mesmo, um vinho um pouco diferente. Coloca menos, vamos deixar envelhecer um pouco mais. Eles podem brincar com as safras e eles podem então utilizar para fazer essa mescla de até 10 anos, de até 20 anos ou de até 40 anos. Você imagina um barril, um tanque, né? No caso agora são tanques gigantes, que tem pelo menos 40 anos de safra lá. É uma coisa fantástica. Se você tiver a oportunidade de ir para Portugal, depois que passar toda essa pandemia, ir para Portugal, visitar a região do Porto, é maravilhoso, é um lugar assim fantástico, mágico, que vale a pena você conhecer e entender até um pouco mais e se aprofundar nesses vinhos licorosos tão bacanas, tão bonitos que são os vinhos do Porto, tá bom? Gente, só um golinho aqui pra gente continuar. Quero lembrar que quem tiver gostando, aí ó, o pessoal já está colocando, nem preciso falar, né? O pessoal já está colocando aí a tacinha, é o nosso clube da tacinha. Gostou? Achou legal o conteúdo? Coloca a sua tacinha aí. E a gente vai falando aqui. Outra coisa, se você acha que tá legal, que tá bacana, a gente só olha, estamos na metade da primeira aula, tem muita coisa ainda. Se você está curtindo, chama os seus amigos, você pode clicar aí no aviãozinho. Sabe por quê que eu falo para clicar nesse aviãozinho? O pessoal às vezes pergunta, mas por que você fala aí, chama no aviãozinho e tal? Gente, olha só, a gente vai fazer um curso de 7 dias. Você vai aprender muita coisa. Aí imagina que você tem um amigo que também não entende muito, que está aí começando e tal, e você fez o curso e ele não. Você vai na casa dele depois que passar a pandemia, terminou tudo, vamos marcar, vamos, puta, finalmente, vamos se encontrar e tal. Você vai lá, você começa a falar de vinificação, você começa a falar de vinho do Porto, você começa a falar de vinho laranja, e o cara não entende nada, o cara não está sabendo de nada. Gente, vinho é para ser compartilhado, então a gente precisa compartilhar o conhecimento.
É importante, chama os seus amigos, clica aí no aviãozinho que está aqui embaixo, chama o pessoal para vir para cá, vamos aumentar essa quantidade de gente aqui, vamos travar essa internet aqui, acho que vai travar, vamos lotar essa sala aqui, porque acho que vai ficar bem bacana se tiver os seus amigos juntos aí, tá bom? Eu chamei já meus amigos aqui para que eles possam acompanhar, que eu até hoje tenho um amigo que não entende muito de vinho, eu falo, cara, eu te ensino, eu te ajudo, vamos lá, vamos junto, né? Bom, gente, deixa eu continuar aqui então, deixa eu falar para vocês, a gente falou sobre os vinhos do Porto, os vinhos licorosos, agora eu quero contar para vocês sobre os vinhos suave. O que é um vinho? O que é um vinho suave, gente? Não sei se você está acostumado, se você bebe vinho suave, se você não bebe, se você tem um preconceito, porque tem muita gente que diz, vinho suave não é vinho, eu não bebo vinho suave, quem bebe vinho suave não entende nada de vinho. Gente, olha, não é nada disso, né? É importante a gente tirar o nosso preconceito, a gente está todo mundo aqui para aprender, para a gente juntos, né, melhorar o nosso conhecimento, e eu vou contar para vocês. O que é o vinho suave? O vinho suave nada mais é do que um vinho feito com uvas que a gente chama de não viníferas, uvas de mesa. O que são essas uvas de mesa? A uva que você pode comprar no hortifruti do lado da sua casa, que você compra no supermercado. Essas uvas, Niágara, Isabel, essas uvas aí que você conhece, que você vê o nome delas, elas podem ser feitas, você pode fazer vinho com essas uvas. Qual que é a diferença? Elas não têm a complexidade aromática e de sabores que tem uma uva vinífera. Se você for num vinhedo e você for você pegar um cacho, uma uva de Cabernet Sauvignon e comer, você vai achar a coisa mais horrível do mundo. Ela é super amarga, amarra a boca, é um negócio complexo pra caramba, é complicado, ruim. Você fala, puxa, mas como é que sai um vinho desse? Essa é a mágica do vinho. Elas vão se transformando, a gente vai falar na hora, quando a gente for falar de aromas, você vai entender melhor, mas os aromas vão se transformando, os sabores vão se transformando e vai virando esse vinho maravilhoso que é um Cabernet Sauvignon. Se a gente comesse só a uva, a gente diria, pelo amor de Deus, joga isso aí fora e vamos comer uva docinha. A uva de mesa é docinha, só que o que acontece? O que você encontra de aroma e sabor naquela uva é o que vai ser no vinho, nada mais, não muda nada, tá? Então ela é super direta, ela não tem grande complexidade. E às vezes você encontra um vinho tinto de mesa suave. O que é o suave? É quando eles adicionam açúcar, tá? Açúcar mesmo, açúcar pode ser esse açúcar comum. Isso é uma escolha do produtor, ele pode fazer isso e é para deixar o vinho mais doce, tá? Então essa é a única diferença do vinho. Na verdade sim, existem outras diferenças, né? Existem diferença na hora da produção, na hora do cuidado com as uvas, na forma de condução da videira, essa coisa toda, mas no final das contas o que importa é que o vinho suave, o vinho de mesa, é um vinho feito com uvas não viníferas, que são mais simples, menos complexas do que as uvas viníferas e muitas vezes tem adição de açúcar, tá bom? Você pode beber? Pode beber o vinho que você quiser. Se você estiver comprando o seu vinho, você pode comprar o vinho que você quiser, não tem problema nenhum. É importante só que você saiba a diferença de um para o outro. Mas eu quero sair do vinho suave, quero partir para o vinho seco. Legal, ótimo, muito bom, você está no lugar certo, inclusive. Mas o que eu sugiro para você? Se você não quiser fazer uma transição muito rápida, é mais ou menos assim, você toma café com 3 colheres de açúcar. Aí amanhã você fala assim, agora eu tomo sem açúcar. Pô, vai ser difícil, vai achar super amargo, você não vai gostar e tal. Vai reduzindo, reduz o açúcar, coloca o adoçante, vai indo, reduz o adoçante e tal, até uma hora que você tira o açúcar do café. Não é assim que você faz? É a mesma coisa com o vinho. Vai tirando o açúcar, vai partindo para o demi-sec. Do demi-sec você parte para algumas uvas, a gente vai falar amanhã sobre uvas que são mais adocicadas, e depois você vai partindo para uvas bem mais secas, tá bom? Você vai poder... Olha, tá travando de novo, meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo, que pena aqui. Vamos ver. Bom, pessoal, me digam aí se está travando, que eu vou tentar, que senão eu tento fazer alguma coisa aqui, mas eu tenho medo de travar e parar. Vamos ver aí, me digam aí. Para quem está travando, sai e entra novamente. Tá, beleza. Vídeo travando. Vamos ver. Bom, vamos lá, vamos continuar então, gente. Deixa eu contar para vocês. Bom, falei então dos vinhos suaves. Tem 2 categorias que são, não
não muito conhecidas, mas que é importante você saber. Primeiro, vinhos orgânicos. Você já ouviu falar em vinho orgânico? Gente, o que é o vinho orgânico? Vinho orgânico é um vinho que é feito no vinhedo, lá no vinhedo, quando tá as uvas ainda. Essas uvas, elas não têm agrotóxico. O produtor, o dono lá da terra, o dono das uvas, ele decide por não colocar agrotóxico nessas uvas. O que isso traz pra gente? Benefícios para a saúde, obviamente. Todo mundo quer. Eu não quero comer agrotóxico, você tem certeza que não quer. Às vezes não tem jeito, né? Praticamente todas as frutas, verduras, legumes que a gente come, se você não olhar que está escrito que é orgânico, elas têm agrotóxico, né? O vinho não é diferente. Na hora do vinhedo lá eles pulverizam um pouco de agrotóxico. Não faz, acho que não sei se faz muito mal à saúde ou não, né? Eu tomo vinho praticamente todos os dias, não tomo sempre vinho orgânico, mas dá tudo certo. Mas você pode querer alguma coisa mais natural. Então você tem aí o vinho orgânico, que é um vinho então que não tem agrotóxico no vinhedo. Esse é o ponto do vinho orgânico, tá bom? Gente, olha, se estiver travando, sai e entra de novo. É o que o pessoal está escrevendo aí. Sai e entra de novo, que aí parece que para de travar. Deve ser algum problema aí, infelizmente. Aí, ó, alguém está dizendo que está ótimo. Então, agora está ok, mas trava o tempo todo. Não sei, pode ser uma instabilidade do Instagram, não sei. A minha conexão aqui, eu sempre testo antes de começar, ela está muito boa a conexão. Eu não sei dizer. Pode ser que agora esteja ruim, eu não posso parar para olhar, mas espero que dê tudo certo, que vocês consigam assistir, tá bom? Gente, depois do vinho orgânico, o que vem? Vinho biodinâmico. O que é biodinâmico? Olha só, biodinâmico é mais complexo. Isso aí foi criado por um cara que chama Rudolf Steiner. O que você precisa saber do biodinâmico? Biodinâmico é um sistema em que ele próprio, o vinhedo é autossustentável. Então, porque o vinhedo tem pragas, o vinhedo tem umas minhoquinhas, o vinhedo tem abelhas que vêm e comem a uva, tem um monte de coisa. O Rudolf Steiner inventou um negócio, uma forma de você cuidar desse vinhedo com a própria natureza. É um negócio fantástico. Não teria a menor condição de eu falar com vocês aqui por pelo menos uma hora, até uma hora seria pouco. Então eu só quero que vocês saibam, quando vocês encontrarem um vinho biodinâmico, ele é mais do que orgânico. Ele é orgânico, tem que ser orgânico, não pode ter nenhum agrotóxico, mas ele também tem um ecossistema em volta dele que resolve tudo ali sem precisar arar o campo, sem precisar tirar as minhoquinhas, sem precisar cuidar das abelhas que vêm invadir, sem precisar cuidar dos gaviões que vêm ali descer, da pomba que vem comer a fruta, enfim, tudo isso é resolvido entre eles, com animais, com todo um processo que é muito interessante, que vale a pena você ficar de olho, porque é muito, muito, muito legal, mas a gente precisaria conversar um pouco mais. Quem tiver interesse me manda mensagem, tá bom? Que a gente conversa. Gente, olha, vocês estão vendo que os termos são muito complicados, né? Quer dizer, não sei se são muito complicados, mas os termos são complicados e a gente precisa, então, entender para que a gente possa beber melhor. Por quê? Né? Esse é o tema da nossa aula. Para você poder beber melhor, é preciso entender. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu tenho esse vinho aqui, mas esse vinho custa um pouco mais caro porque esse é um vinho orgânico e biodinâmico, viu? Ele é biodinâmico. E aí você fala, bom, não sei, será que vale, será que não vale? Não sei se está valendo a pena. Por isso que é importante você saber. Você com conhecimento, lembra da minha frase lá, você não precisa ter tanto dinheiro, mas se você tiver conhecimento, já vai te ajudar bastante nisso, tá bom? Então, deixa eu falar para vocês alguns termos rapidamente aqui, para que você possa entender, ó, saindo e entrando resolve, tá, gente? Então, vai dar certo. Pensando nisso, eu trouxe alguns termos para que você possa entender o vinho, os termos dos vinhos. Alguns principais, existem muitos, eu daria para fazer um dicionário do vinho, tá? Mas o primeiro termo que eu quero contar para vocês, que é muito importante, é o bouchonné. Não sei se você já ouviu falar, esse vinho está bouchonné, eu não quero tomar esse vinho porque ele está bouchonné. Se alguém falar isso para você, é importante que você saiba o que é o bouchonné. O bouchonné as rolhas, essa rolha de cortiça só acontece com rolhas de cortiça, tá? Existe um fungo que chama TCA, né? É a sigla dele, que pode vir, ele pode estar aqui impregnado na rolha. Quando é colocada a rolha no vinho, a rolha entra em contato com o vinho aqui e ele estraga o seu vinho, tá? O que vai acontecer? Vai ficar um vinho com cheiro de pano molhado, vai ficar
vai ficar intragável, você não vai conseguir beber. Você pode me dizer, puxa, mas eu não consigo nem sentir aroma, eu vou saber se o vinho está estragado ou se não está. Você vai saber. Se você tomar um vinho, se você pegar um vinho, colocar ele na taça, sentir cheiro, sabe aquele pano molhado que você deixa no balde por 2, 3 dias, com um pouquinho de água, aquele cheiro horrível, é aquilo que você vai sentir. Você botou ele no nariz, cara, se você sentir aquilo, não é possível que você consiga tomar o vinho. Então, isso acontece quando a rolha tem um pouquinho desse TCA e a rolha fica bouchonée. Então, é o primeiro termo que eu queria mostrar para vocês. Isso acontece com menos de 1% de todas as rolhas do mundo, mas acontece. Eu mesmo já peguei vários vinhos bouchonée, embora eu já tenha, que eu já abri bastante vinho aí. Então, isso pode acontecer, é bom você saber, tá bom? Outro termo que eu quero falar com vocês é o que a gente fala às vezes, nossa, como esse vinho tá redondo, ou ao contrário, o cara pode dizer, cara, esse vinho tá meio quadrado, né? Eu não sei, tá meio estranho, eu não gostei, achei ele meio quadrado. Quando a gente fala de vinho redondo ou vinho quadrado, o que isso quer dizer? Isso, gente, está ligado diretamente e principalmente a 3 pontos, que é o que a gente chama de tripé do vinho. Tá? O tripé dos vinhos brancos ele é a acidez, álcool e açúcar. E dos vinhos tintos é o tanino, álcool e açúcar. O quanto mais esses 3 pontos estiverem equilibrados, você vai ter um vinho mais redondo. Ou seja, se você tem... Vamos pegar um vinho tinto. Se você está tomando um vinho tinto aí, se ele tem bons taninos, a gente vai já entender sobre taninos, tá? Se ele tem bons taninos, se ele tem um álcool equilibrado, se ele não tem muito álcool, se ele não está sentindo cheiro de álcool, se você não está muito forte, e se ele não é super adocicado, né, se ele não tem um final doce, você tem um vinho mais equilibrado, você tem um vinho de maior qualidade, tá? Ele é um vinho mais redondo, esse é o ponto principal, tá bom? O que é o vinho quadrado? É o inverso disso. O que pode acontecer? Pode ter álcool sobrando, pode ter tanino sobrando, pode ter acidez sobrando, né? Então essas são as questões. E aí então a gente tem que falar sobre acidez e tanino, porque álcool e açúcar você já sabe o que é, né? Álcool é o que você vai sentir de álcool mesmo, é a produção, né, que a gente falou das leveduras, e o açúcar é o açúcar residual da fruta, tá? Quando a gente fala de vinho seco, vinho tinto fino seco, ele é o açúcar residual da própria fruta, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês então o que é tanino e o que é acidez, são outros 2 termos muito importantes. O que é o tanino? Tanino é uma substância que tem na casca da uva, principalmente nas uvas tintas, nas uvas brancas tem bem pouquinho, mas nas uvas tintas tem muito, algumas mais, outras menos. A Pinot Noir, por exemplo, tem menos, a Taná tem muito mais, a gente vai saber sobre uvas amanhã, tá bom? Esse tanino, quando você tomar o vinho, eu não tenho vinho tinto aqui para fazer, mas eu sei como é, você quando toma, você sente mais ou menos aqui assim, na sua gengiva, sente pegando, sente amarrando, ali é o tanino. O tanino é responsável por ótimas harmonizações, inclusive, né? O tanino ele tem uma função muito importante nas harmonizações, na combinação com comida, e também a gente vai se aprofundar nisso. Estou falando para vocês têm que ficar nas outras aulas, hein, gente? Não vai embora, não. Volta amanhã, porque amanhã tem mais coisa. Mas o tanino, então, é isso, essa pegada que você sente mais ou menos aqui em cima. E a acidez, o que é? A acidez é aquela astringência, sabe quando você bebe o vinho? Esse aqui acontece isso comigo. Quando eu tomo, depois que você engole, você sente salivar. Essa salivação aqui é uma produção natural do seu corpo, que ele entende que esse é um corpo, é um líquido mais ácido do que a sua boca tem de acidez, e ele fala, peraí, isso aqui está muito ácido, deixa eu jogar saliva para resolver esse negócio aqui. Quanto maior a acidez, mais salivação você vai ter. Então você percebe que um vinho é muito ácido ou pouco ácido quando você tem muita ou pouca salivação. Você percebe que um vinho é muito tânico ou pouco tânico quando você percebe pegando bastante aqui em cima na sua boca, tá bom? A gente vai falar mais sobre tanino, mais sobre acidez, álcool e açúcar nas próximas aulas, não perde não, tá bom? Um outro ponto é o vinho oxidado. O que é o vinho oxidado? É aquele vinho que entrou em contato com o ar. Às vezes você tem uma rolha, se você pegar uma rolha tinta, pode ter acontecido isso com você. Você tira a cápsula do vinho e aqui em cima já está escuro, já parece pintado de vinho. Isso significa que passou ar e saiu vinho. E aí, quando entrar ar, ele começa a oxidar o seu vinho, tá?
O oxigênio ele é responsável por envelhecer o vinho, por deixar o vinho mais evoluído e mais envelhecido, tá bem? E aí, gente, pensando nisso, já vem um primeiro mito que eu queria falar para vocês, que é o mito de quanto mais velho, melhor. Olha, você já deve ter ouvido isso, né? Você já deve ter ouvido, mas o vinho quanto mais velho, melhor. Olha, gente, não é verdade. O vinho não é todo vinho que mais velho é melhor. Para você ter uma ideia, menos de 5% de todos os vinhos produzidos no mundo são para envelhecer. 95% de todo vinho, provavelmente o vinho que você tem aí na sua mão, o vinho que eu tenho aqui comigo, quer dizer, esse mais ou menos, mas os outros vinhos para as outras aulas, são para consumo imediato. Tá? São para consumo. O que é imediato? Também não vai comprar, sair abrindo, chegou do carro, já vai, desce do carro, já vai abrindo. Não, calma. 1 ano, 2 anos, 3 anos você pode abrir e tomar esse vinho tranquilamente. Não guarda, não precisa guardar por muito tempo. Quando a gente for na aula de como identificar bons vinhos, a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Você pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar nessa questão. Mas guarde isso, nem todo vinho, quanto mais velho, é melhor, tá bom? Um outro mito muito interessante um vinho, depois de aberto, pode durar 2 a 3 dias. Isso é o que o pessoal sempre fala, o pessoal sempre coloca aí para você ficar atento, para você não, para você degustar. Olha, é verdade que o vinho, eu acabei de falar para você, o oxigênio é o principal responsável por envelhecer os vinhos. Então, esse meu vinho aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui ele está com um casaquinho aqui. Esse meu Bianco Macerato, que está em contato com o ar, ele está sem rolha aqui, está entrando ar aqui, ele está envelhecendo, ele está evoluindo, ele está mudando. Se eu deixar ele assim por 3 dias, o que vai acontecer? Ele vai estragar, ele vai começar a ficar ruim, é óbvio, porque ele teve muito contato com o oxigênio, ele vai perdendo suas características. Mas eu quero deixar aqui, agora eu quero fazer para vocês, presta atenção, gente, olha só, agora é a hora do nosso funil. Quem é aluno já sabe, aí eu já mostrei para vocês esse funil. Eu tenho uma fórmula secreta, não é tão secreta assim, para que você possa guardar o seu vinho por mais tempo. Por isso que eu digo que não é verdade que o vinho pode durar 2 a 3 dias. Você vai precisar de um funil. Eu queria ter um funil de metal bonitão aqui, não consegui comprar, então tá aqui esse meu funilzinho aqui, que é um funil de plástico mesmo. O melhor é se você tiver um funil de metal. E você vai precisar de uma garrafinha. Olha, eu tenho essas garrafinhas aqui, quando você pode comprar no supermercado ou no importador, onde quer que seja, essas garrafinhas que são de 1/4, ou você pode comprar meia garrafa, tá? Essa aqui é 187 ml. O que eu faço? Se eu não quiser beber, eu abri a garrafa, olha, lembra do mito, vinho depois de aberto 2 a 3 dias, eu abri hoje é quarta-feira, eu só vou beber no sábado, putz, vou perder esse vinho, o que vai acontecer? Puxa, que vinho bacana, não queria perder ele, mas não quero mais beber, tá mais ou menos na metade da garrafa. Você vai pegar essa sua garrafinha, essa de 187 ml, vai colocar o seu funil e você vai encher. Você vai colocar aqui, eu vou colocar um pouquinho para você ver, você vai encher aqui dessa forma, você vai colocar e vai, opa, quase vazou aqui, você vai encher até a boca, até o máximo que você puder encher, até bem em cima mesmo aqui, eu não vou encher aqui para não cair, para não correr esse risco. Você vai colocar, você vai encher até aqui e vai tampar, pronto. Fechando aqui, o que vai acontecer, gente? Tá cheio de vinho, imagina que tá cheio, o meu tá por aqui agora, depois eu vou completar. Você vai encher até aqui em cima e vai tampar, vai vedar. Quanto de ar tem aqui dentro? Puta, um tantinho de nada aqui. Quanto de ar tem aqui dentro? Deixa eu tirar o meu funil aqui. Olha quanto de ar tem aqui, ó. Olha essa coluna de ar que tem aqui. É muito grande. Nesse meu pequenininho aqui, quanto tem? Muito pouco. Ou seja, se você colocar na sua garrafinha, tá aqui a solução para que você possa guardar o seu vinho por mais tempo. Com uma garrafinha dessa e um funilzinho, esse meu funil eu comprei 3 por R$8, tá? Você vai conseguir guardar o seu vinho por mais tempo. Mas quanto tempo? Posso guardar por 1 ano? Não, não pode guardar por 1 ano, porque ele já está aberto, já foi, né? Já ficou. E tem um pouquinho de ar aqui dentro. Ele não está completamente vedado, nem nada disso. Mas certamente por 1 semana você guarda. Eu vou falar para vocês, eu vou fazer o teste, eu vou encher uma garrafinha dessa, aliás, eu acho que eu vou encher 2 até, porque eu não vou beber muito desse vinho hoje, e vou guardar e a gente vai abrir, eu vou abrir ele no último dia da live e vou falar para vocês. Eu conto sem problema nenhum se funcionou. Se não funcionar, eu digo para vocês também, não tem problema, tá? Mas, em geral, funciona. Uma garrafinha dessa, um funilzinho e você tá bem feito aí, você tá tranquilo para você guardar o seu vinho por mais tempo. Teve uma moça que mandou para mim, a Lu, ela falou, eu vou comprar um vinho e tal, mas eu vou abrir esse vinho, vou abrir com você lá na live e tal, hoje,
Aí depois ela mandou uma mensagem pra mim antes, falou, cara, eu não vou abrir. Eu acho que ela tá aí, não sei se ela tá aí, lá de São Carlos. Ela falou, não vou abrir só no sexta ou no sábado. Eu queria contar para ela do funil, mas eu falei, vamos deixar, ela vai saber. Agora, Lu, você já sabe, você e todos aí, você já sabe que você pode guardar, você poderia abrir o vinho agora, se você quiser você pode já abrir, toma o quanto você quiser, coloca na garrafinha, se você tiver essa garrafinha, senão você compra. Essa é uma garrafinha de vinho mesmo, tá? O pessoal está perguntando se pode ser de plástico. Eu não sei, acho que pode. Eu prefiro, você compra em importadora, em loja, enfim, tem essas garrafinhas pequenas. Elas custam mais do que se fosse uma garrafa, né, proporcionalmente. Mas você fica com o vidro depois, você guarda, tampa ela, fecha essa tampinha de rosca e você usa várias vezes. A bomba VacuVan serve, mas esse formato é melhor. Você vai guardar por mais tempo, porque a VacuVan ainda assim fica um pouco de ar ali dentro. Ela não tira, ela não deixa um vácuo mesmo, né? Aqui você vai tirar todo o ar, você vai deixar bem pouquinho, tá bom? Então essa é a minha dica para vocês. Gente, olha, vocês estão vendo quanta coisa tem, quanta coisa importante a gente tem para falar por aqui. E olha, pra gente, eu tenho que mostrar as nossas dicas aqui ainda para vocês, mas antes disso eu quero dizer para vocês o seguinte. O que é importante você ter na cabeça? Para você entender de vinhos, para você beber melhor os seus vinhos, você precisa, primeiro, conhecer as diferenças entre eles. Eu mostrei um monte de diferenças aqui para vocês hoje. Se você quiser, você pode assistir. Lembrando que essa live fica por 24 horas, depois a gente tira e entra a próxima live, tá bom? Então fica até amanhã, você pode assistir de novo. Se você entender a diferença entre os vinhos, você vai poder escolher melhor, você vai poder beber melhor. Se você não sabe a diferença entre um Cabernet e um Carmener, fica mais difícil você escolher. Se você não sabe a diferença entre um Chardonnay e um Sauvignon Blanc, fica mais difícil. Então, você entender as diferenças é muito importante. Segundo ponto, saber harmonizar. Por quê? Eu costumo dar sempre um exemplo importante. Pega aquela comida que você mais gosta, a que você acha mais deliciosa do mundo, faz ela, ou compra, ou vai no restaurante, e pega o vinho que você mais gosta. Pode ser que você goste muito de peixe. E fale, puta, eu vou comer uma muqueca capixaba. Puta, muqueca capixaba e tal. Legal. E você gosta muito de taná. Você gosta de encorpadão e tal. Você gosta das duas coisas. Quando você juntar as duas coisas, vai ficar um horror. Por quê? Porque elas não combinam. Se você não souber a combinação, e vinho e comida andam muito juntos, você não vai conseguir aproveitar nem a comida e nem o vinho. Então é muito importante você saber harmonizar. Por isso que eu contei para vocês como funcionam os vinhos, como são os vinhos, para que você entenda de onde vem, porque ao final dessas aulas você vai entender todo o processo, você vai entender todas as diferenças e você vai fazer a sua própria harmonização, tá bom? Isso é muito importante. E terceiro, é importante você saber comprar o vinho certo para o momento certo. Por quê? Você fala, puxa, eu quero muito presentear um amigo meu aqui, vamos fazer aqui um happy hour aqui em casa e tal, ou na casa dele, o cara vai fazer um happy hour com umas comidinhas leves e tal, eu vou levar aqui esse belo vinho, esse Amarone. Se você não sabe o que é Amarone é um vinho do norte da Itália, super encorpado, super intenso, forte pra caramba, que precisa de uma comida muito quente, é um vinho de inverno, vamos dizer assim. E aí você chega com o vinho errado na hora errada e gastou muito dinheiro. Lembrando a nossa frase lá, você não precisa gastar muito dinheiro, você precisa de conhecimento. Então, é importante que você conheça os vinhos, tá bom? Isso é o principal para que você não se perca, para que você beba melhor e você entenda melhor. A gente vai falar de vinho verde também, eu vou falar de uma uva da região dos vinhos verdes amanhã, não perde não, tá? Gente, deixa eu mostrar a minha dica, as dicas de ouro que eu tenho hoje para vocês aqui e depois eu quero fazer um desafio para vocês, tá bom? Vamos lá. Gente, todos os dias, como eu disse, a gente vai ter 3 dicas aqui para que você possa guardar. Se você quiser, eu vou esperar um pouquinho, você pode dar um print aqui na tela, tá bom? Primeira dica, olha, dica de ouro número 1. Espumantes e rosés são coringas da harmonização. Olha aí, ó. Espumantes e rosés são coringas da harmonização. Guarda essa informação, é muito importante porque você vai precisar dela amanhã, depois da manhã e depois da manhã, tá bom? Nesses 3 dias a gente vai falar muito sobre espumante e rosé, porque a gente vai falar bastante também de harmonização, tá bom? Segunda dica de ouro, olha aqui, ó. Nunca chacoalhe o seu espumante. Por favor, gente, isso é um perigo, tá? Isso é um perigo você chacoalhar o seu espumante. Deixa isso, nem o pessoal da Fórmula 1 não faz mais, agora é com leite parece, né? Mas antes eles chacoalhavam e tal, era uma festa. Se você estiver ganhando o campeonato de Fórmula 1, pode chacoalhar, não tem problema nenhum. Senão, você vai perder toda a beleza que tem ali dentro. Foi um trabalhão danado para fazer aquele espumante, para fazer com que as bolinhas estejam ali dentro. Chacoalhando, você perde esse gás, tá? Então, não chacoalhe o seu espumante, por favor, tá bem?
Terceira e última dica de hoje, antes tem o desafio, tá? Não perde não, pera um pouquinho. Vinhos tintos, se eles estiverem muito gelados, eles ficam amargos. E se eles estiverem muito quentes, eles ficam alcoólicos, tá? Se você pode ter acontecido com você tomou um vinho e falou assim, nossa, isso aqui tá amargo demais, pelo amor de Deus, que horror que é isso. Provavelmente ele estava muito gelado. E pode ser também que você tenha tomado um vinho e falou, meu Deus, isso aqui é só álcool, é puro álcool, tá desequilibrado. Quando acontecer isso, gela um pouquinho mais e você vai perceber. Se ficar muito amargo, deixa um pouquinho mais quente, tira do frio. Se tiver muito alcoólico, coloca um pouquinho mais de frio, você vai ver que as coisas vão se equalizar, eles vão se organizar. Provavelmente isso acontece na grande maioria, a não ser com vinhos que estão realmente desequilibrados, estão muito amargos de qualquer jeito, e aí você vai perceber quando você mudar a temperatura, tá bom? Essas são as 3 dicas de ouro aí pra gente hoje. Gente, olha, eu fiz um post antes de entrar aqui, antes da gente começar a nossa live, e eu quero fazer um desafio para vocês. Vai ter resumo nos grupos, sim. Quem está no grupo do WhatsApp, quem não tiver pode entrar, tá o link lá na bio, você entra no grupo do WhatsApp ou manda uma mensagem pra gente aí, você vai receber, responde algum e-mail que a gente mandou, a gente vai mandar o resumo, amanhã de manhã a gente manda o resumo da aula, tá bom? E eu quero fazer um desafio para vocês. Tá vendo essa camiseta aqui? Eu tenho várias estampas dela. Tem algumas aqui, ó, também, tem branca e tal. Eu fiz um post antes de entrar aqui nessa live, com essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Para beber bons vinhos não é preciso ter dinheiro, é preciso ter conhecimento. Se a gente bater 300 comentários, se a gente chegar em 300 comentários até amanhã, até um pouquinho antes da live, eu sorteio uma camiseta dessa, tá bom? Sorteio para todo mundo que comentar. Se a gente não chegar em 300, tudo bem, deixa passar, a gente segue a vida, não tem problema. Você pode comentar quantas vezes quiser. Se você colocar lá, se a gente chegar em 300 comentários, a gente sorteia uma camiseta. Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre uvas. Você não pode perder. A gente vai entender a diferença entre uma Cabernet Sauvignon e uma Syrah, entre uma Malbec. Por que a Malbec é diferente da Tempranillo? Por que eu devo conhecer a Carmener? O que a Carmener tem de diferente da Cabernet Franc? A gente vai falar sobre tudo isso. Tintas e brancas. Você vai começar a entender as brancas, eu tenho certeza que você vai gostar. Brancos rosés vai ser uma maravilha. Gente, a gente faz isso então. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui para a gente poder continuar para a gente fechar a nossa aula, porque é sempre bom a gente ter animação aqui para que a gente termine, e eu quero marcar o meu compromisso com vocês, tá? A gente, todos os dias, 8h59, de hoje até terça-feira, tá bem? Espero vocês lá e obrigado, gente, valeu, deixa eu fazer o meu brinde aqui com vocês, e depois amanhã eu conto mais sobre esse Bianco Macerato aqui para vocês, tá? Vamos lá. Saiu a musiquinha aqui, beleza. Valeu, gente, obrigado. Até amanhã. Saúde. Tchau, Clube da Tacinha. Valeu, gente.